vamos a mais um Rede Vida Serviço. O implante dentário é um assunto que atrai muita atenção das pessoas, principalmente das que procuram recuperar a funcionalidade de seus dentes e a estética de seu sorriso. Antes de fazer o implante dentário, é preciso saber quais são suas contraindicações e seus benefícios. Além disso, é necessário entender como é feito todo o procedimento de implementação. Mas para falar sobre implante dentário, quais suas indicações e contraindicações, eu recebo o dentista Dr. Valmir Pedro Fumes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Espero poder suprir a maior parte das orientações e dúvidas dos telespectadores. O sorriso é nosso cartão de visita. Pois é. Então, vamos falar sobre o implante. Correto. O que é um implante? Como que ele funciona? Perfeito. O implante dentário, ele, na sua, vamos dizer assim, o material normal mais utilizado é o titânio, né? É o mais disseminado no mundo todo. Ele vem desde a década de 70, 1970, né? Em diante, sendo estudado, testado, houveram muitas evoluções, né, na sua confecção e hoje existem materiais que são mais estéticos, como a zircônia, por exemplo, né? O implante, ele veio de um acidente de pesquisa. Um ortopedista, né, sueco, Brånemark, Jürgen Brånemark, ele estava fazendo uma pesquisa em fêmur de coelho e ele fez a assimilação que aquele parafuso, né, que estava sendo osso integrado, ficava preso ao osso, havia uma dificuldade depois para remoção, poderia ser então utilizado na boca. E assim começou a trajetória dos implantes dentários. Mas ele é indicado para qualquer pessoa? Tem contraindicação? Tem contraindicação. Explica pra gente. Tem contraindicação. O paciente, ele necessita de um pré-operatório, né, de uma consulta. O profissional, ele vai verificar como está a saúde, inclusive geral do paciente, né, não apenas a saúde bucal. E o paciente, ele tem que estar com a saúde em dia. Então, algumas contraindicações, por exemplo, paciente diabético, o paciente tem que estar compensado, tem que ter um acompanhamento de um endocrinologista. Então, eu costumo trabalhar muito com a saúde no âmbito multidisciplinar. Então, é um procedimento, a gente precisa ficar atento, quem está assistindo a nossa entrevista, que tem que ser um profissional especializado que tenha estudos mais focados em implante, porque se ele tem que estudar toda a saúde do paciente, não é só chegar, bater na esquina e em qualquer dentista falar, eu quero fazer o implante e ir lá fazer. É arriscado, então, doutor, reforce isso pra gente, porque a gente chega a tantos lares, é importante ter esse reforço. Sem dúvida. O implante dentário, ele requer, sim, um estudo amplo, complexo. A especialização tem uma duração de 2 anos, né? Então, o profissional, depois de graduado, ele vindo a cumprir essa carga, né, específica de estudo, ao objetivo da implantação, né? E ele consegue diferenciar um paciente apto a um paciente que provavelmente terá muitos problemas. Então, a avaliação, o estudo prévio do caso, ele faz com que o paciente tenha um objetivo sem dor de cabeça. E quando que é indicado? A gente falou das contraindicações, que tem que cuidar da saúde geral, Isso. Mas quando, qualquer coisa, porque eu quero trocar meu dente, é indicado? Ou o que leva a pessoa a ter que fazer um implante dentário? Perfeito. Então, os problemas, eles podem ser físicos, por exemplo, trauma, acidentes, né? Esporte, pode levar a uma quebra, uma fratura do elemento dental. E muitas vezes essa fratura atingindo a raiz,
então o dente ele fica impossibilitado de receber um tratamento efetivo com a endodontia, que é o tratamento de canal. Uma recuperação dessa raiz fica impossibilitada. Nesse momento entra a opção do implante dentário. O implante dentário ele vai fazer a substituição completa da raiz. E outros problemas seriam doenças da cárie, né? Então, a bactéria, ela atinge também a raiz. Sempre que o problema atinge a raiz, então entra a opção do implante dentário. Outro problema também, que leva à perda do elemento dental natural, hoje, com a longevidade, né, aumentada, né, a expectativa de vida cada vez maior, com qualidade de vida, né, então, o elemento dentário muitas vezes não tem problema, não tem trauma, não tem problema de cárie, mas ele tem um problema periodontal, ou seja, os tecidos que circundam o implante já não resistem mais à sustentação do dente natural. Então, eles acabam ficando com mobilidade. E aí, essa mobilidade causa muitos problemas. Problemas nas funções de fala, na função de alimentação, né, ao morder e também ao sorrir. Então, essa movimentação vai atrapalhando um ou mais elementos dentários. E aí entra, novamente, né, um especialista com um olhar que vai fazer a decisão correta, muitas vezes solicitando ao paciente a extração, a remoção daquele elemento, um ou mais elementos, para poder estabilizar essa mordida. Lembrando que o implantodontista, aliás, nós, cirurgiões dentistas, né, até como clínico geral, antes mesmo de sermos implantodontistas, nós temos 3 pilares super importantes: saúde, função e estética. Ótimo. Você falou do implante. Para quem está assistindo a gente, qual que é a diferença do implante e da prótese dentária? Muito bem. Os pacientes costumam confundir muito. Porque é um universo muito diferente, né? Exatamente. É distante, né? Não é à toa que requer muito estudo para que o conhecimento seja de domínio, né, do cirurgião dentista. Então, as pessoas ditas leigas, né, que buscam esse serviço, que buscam essa alternativa, elas acabam confundindo alguma terminologia. Então, o implante, propriamente, é o substituto da raiz do dente. Então, vamos dividir um dente natural em 2 partes. A coroa, que é a parte que nós enxergamos, né? É a parte que nós mais conseguimos ver quando alguém sorri. E a raiz, que é a parte, num sorriso saudável, natural, que fica dentro da gengiva, né? Fica intraósseo. Então, é difícil alguém identificar, né, onde está a raiz do dente e que tamanho que ela tem, quantas raízes, porque dependendo do dente, ele tem uma raiz que seria uniradicular, ou ele é biradicular com 2 raízes, triradicular e por aí vai. Então, isso é muito difícil do paciente entender, né? Porque é algo que ele não vê. O implante dentário, quando instalado, o paciente só consegue visualizar através de um exame tomográfico, né, tomografia computadorizada, ou pelo exame de raio-x. Doutor, fui indicado, fiz o implante. Como que acontece esse pós? Primeiro, se esse implante, vamos antes do pós. Certo. A gente sabe que tem muita gente que tem medo de dentista. Verdade. Não é uma coisa muito agradável. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, É um procedimento que causa dor, doutor? Olha, isso... A verdade, sim, doutor, sem dúvida. a verdade. Vamos colocar a realidade do que é vivido na vida clínica, na prática dessas, né, soluções. Então, é fato que desde criança, o assunto boca, o assunto dente, ele é um vilão. Por quê? Pelo simples fato da fisiologia, né, da natureza, realizar a troca, né? Nós temos 2 dentições ao longo das nossas vidas. A dentição inicial é tecnicamente chamada de dentição decídua,
mais popularmente conhecida como dente de leite. Quando ele começa a ficar molinho, já inicia o primeiro trauma, né? Então, vamos dizer, uma criança que mesmo tendo uma boa escovação, uma higienização desde a fase de bebê, todos os cuidados, quando chega na hora de trocar os dentinhos, é um drama. Então começa aquele momento, eu vou tirar, a mamãe tira para mim, o papai, quem vai me ajudar? Né? É aí que entra a fada do dente, né? Pois é, aí começa, né, todo aquele... As histórias. Exato, para criar um círculo de ilusão positivo, né? E aí a criança começa a ver com bons olhos aquele momento, né? Que para ela é um momento difícil, como assim meu dente, né? Vou perder meu dente, vou ficar com uma janelinha, né? Muitos acabam ficando com trauma, muitas vezes até estético, né? De vergonha, né? Aquela vergonha da criança sorrir porque está com a janelinha na frente, né? Então, tudo isso cria, na fase adulta, traumas, né? Muitos pacientes nos procuram e nós temos que fazer um condicionamento, né? E através da consulta inicial, nós identificamos aquele paciente que é mais resistente à dor e aquele paciente que é mais sensível à dor, né? Então, o limiar de dor, ele varia de paciente para paciente. E isso é muito importante o profissional identificar. O trabalho ele tem que ser muito humanizado, porque a técnica em si, mesmo ela sendo algo mais matemático, nós estamos lidando com uma vida. Então, isso muda completamente a abordagem, né? E para que o paciente tenha um tratamento sem dor, um tratamento feliz, né? Que ele não passe por traumas, não passe por situações terríveis de dor, né? Aquele medo, aquela coisa assim, nunca mais quero voltar naquela clínica, naquele profissional, naquele consultório. Para que isso não aconteça, é extremamente importante essa abordagem, né, humanizada. Feito isso, hoje, com o advento de novas técnicas, novos fármacos, os princípios ativos, a indústria farmacêutica trabalhando com fármacos cada vez mais eficientes, então nós temos uma gama de anestésicos para cada caso, de curta duração, de média duração, de longa duração, e tudo isso faz com que consigamos para o paciente um momento mais leve, mais tranquilo, sem falar que hoje nós temos também possibilidade de implementar sedação consciente, né, através de óxido nitroso, que é um gás hilariante. Tem também a medicação com benzodiazepínicos. Então, o paciente que às vezes ele tem vamos dizer assim, uma afobação, uma ansiedade, né? Algo que possa atrapalhar ali o procedimento desde do início da cirurgia. Então, o profissional ele vai identificar a necessidade desses artifícios extras, né? Para a gente conseguir colocar o paciente num conforto ainda maior. Que ótimo, isso é excelente, porque ninguém quer ficar com dente feio, nem o dente não tratado pode gerar outras complicações da saúde, e agora tem como cuidar sem ser tão pesaroso assim. Exato. Doutor, fizemos o implante. A partir daí, quais são os cuidados com esse pós-operatório? Vamos lá. O paciente, ao receber, né, esse implante dentário, ao concluir o procedimento cirúrgico, ele é devidamente orientado e ele tem que seguir algumas regrinhas para que o implante não receba qualquer tipo de carga. O implante ele não pode ter mobilidade, porque senão a osseointegração não acontecerá e ele vem a perder esse implante. Então, regras básicas, né? O paciente realizou o implante, ele não pode morder ali em cima, ele tem que ter uma escovação muito leve no local. Outra dica, né, e orientação que passamos é que ele não faça bochecho muito forte. Então, a dificuldade do paciente é o hábito diário, né? Então, ele tem aquele hábito automático. Ele vai escovar o dente, a hora que vê, já passou a escovar com força, bateu o cabo, né, em algum ponto que não poderia, ou fez um bochecho um pouquinho mais forte, aí lembrou que não podia. Na alimentação também ocorre muitos movimentos automáticos, né? E a hora que ele vê, ele já
levou o alimento que não podia ao local cirúrgico. Então, a boca, quando a gente pede ao paciente repouso, a gente sabe que isso não vai acontecer de forma absoluta, até porque é muito difícil alcançarmos, né, esse repouso absoluto nessa região, devido às funções próprias da boca, né? Então, nós fazemos as orientações, nós pedimos aos pacientes o máximo de cuidado, mesmo quando o implante recebe carga imediata. É um dilema colocarmos ou não a coroa já instalada, conectada ao implante no momento da cirurgia. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele não consegue distinguir se ele pode ou não usar aquele elemento, aquele novo dente. Entendi. Né? E ele acaba forçando um pouquinho. Então, sempre que podemos, o implante sem carga, ele tem a osseointegração mais garantida. O implante com carga imediata é possível, é realizado, mas são casos muito bem selecionados. Doutor, o senhor falou de alimentação e os líquidos precisam ser gelados? Pode líquido quente? Então, isso também é outro fator. Nos 2 primeiros dias, principalmente, né, nas 48 horas pós a cirurgia, o ideal é que o paciente evite um líquido ou até um alimento sólido quente, né? Por quê? Porque favorece hemorragia. Favorece também, se ele teve hemorragia, provavelmente, consequentemente, ele perdeu o coágulo. O coágulo é o que faz o sangue ficar estancado. E o coágulo é fundamental, é uma das partes mais importantes do processo de reparação celular, tecidual, para que o tecido seja ali formado e ocorra nas próximas semanas, nos próximos meses, a osseointegração. Que é a cicatrização, ela demora para ocorrer? Demora. Demora? Demora. A cicatrização completa, ela varia conforme o tipo de implante. Então, existe um leque grande de implantes conforme o fabricante. Dentro do mesmo fabricante, existem implantes diferentes para necessidades diferentes. Uhum. Então, o implantodontista, ele sabe que o osso da mandíbula é mais rígido. E nessa área, na parte inferior, na arcada inferior, a osseointegração tende a ser mais rápida. Já no osso da parte de cima, da arcada superior, o osso maxilar, ele é mais esponjoso. Então, a cicatrização é um pouquinho mais lenta. Falando em tempo, existem implantes que já podem receber uma carga, já podem ser trabalhados, né, no pós-cirúrgico, com 40, 45 dias, o que seria um tempo assim muito, muito rápido. Mas, dentro do tempo padrão, nós diríamos que a mandíbula, 3 a 4 meses, maxila 5 a 6 meses, para que a osseointegração aconteça. Doutor, o senhor me explicou que o dente que recebeu o implante, ele não pode receber uma carga. E quem tem bruxismo, que dorme assim apertando, até mesmo durante o dia aperta, como que fica? Vamos lá. Hoje, o bruxismo é cada vez mais presente nos pacientes. O bruxismo, lembrando, ele é uma doença psicossomática. Então, hoje, com a agilidade das informações, o tempo cada vez mais curto, pacientes que desenvolvem aquela falta de um sono correto, hábitos de um hobby, um lazer, aquele momento de desestresse. Ele não alcançando essa qualidade de vida, em muitos casos ele desenvolve o bruxismo. O bruxismo é identificado desde a fase, né, inicial, fase momento infantil, até idosos. Então, quando o paciente
ele recebe o implante e ele já está diagnosticado, né? Já foi identificado que ele tem um bruxismo, então se ele já não faz um tratamento, nós temos que entrar também corrigindo ou protegendo o implante dessa doença, desse esfregar, né, que é o bruxismo, é o esfregar dos dentes involuntariamente. Então, o paciente de dia, ele começa a ranger os dentes e não está percebendo. Mas, às vezes, ele percebe e para, mas ele tá de dia, ele está trabalhando, está estudando, está vivendo. Quando ele está à noite, aí não tem jeito. Então, o bruxismo noturno, ele é ainda mais complicado para fazer o controle. Então, nós precisamos lançar mão de dispositivos de proteção, como placas miorrelaxante, para fazer a proteção do implante. Eu vi que você trouxe aqui uma boca para mostrar para a gente. Isso mesmo. Você também me falou da importância de ter uma higiene correta, porque a cárie pode atrapalhar na hora do implante. Explica aqui para a gente, para quem está assistindo o Rede Vida Serviço, como que é essa higiene correta, não só para quem pôs o implante, mas para a vida, para cuidar corretamente da nossa saúde bucal. Perfeito. A saúde bucal, ela necessita de escovação diária, né? A regrinha básica fez a alimentação, faz a higienização. Então, às vezes, o paciente fica querendo uma matemática exata. Devo escovar 1, 2, 3, quantas vezes? Então, a melhor dica, a melhor correlação é a alimentação. Se alimentou, na sequência faz a escovação. A escovação ela deve ser realizada tanto por fora como por dentro dos dentes, né? Os pacientes, muitas vezes, até na correria do dia a dia, só realizam a escovação por fora e já segue a vida. E isso não é o suficiente, né? Além da escovação, é necessário também o uso do fio dental. Os pacientes, talvez, entre escovação e fio dental, a maior dificuldade é o fio dental. Antes ou depois de escovar? Essa é a pergunta-chave. Eu oriento sempre antes. Tá. Por quê? Realizando a passagem do fio dental antes, você vai tirar os resíduos dos lugares mais difíceis e a escova vem fazendo a limpeza, o refino. Ótimo, excelente. Então tem que escovar, gente. Se alimentou, escova. Fio dental antes da escovação e o enxaguante bucal. É para todo mundo? O enxaguante bucal é para todos os pacientes. Desde criança até os idosos é indicado realizar o bochecho com enxaguante bucal, né? O que tem que ser observado é que as crianças, tanto o creme dental quanto o enxaguante bucal, tem uma fórmula específica para eles, né? Não é a mesma dos adultos. Então muda a dosagem e muda a quantidade de flúor presente naquela formulação. E a escovação, a escova sempre levinha, doutor? Então, isso também é uma outra questão que os pacientes comentam muito. Por quê? Ele chega numa farmácia, ele chega num supermercado, né? Que são os locais de maior acesso às escovas, e ele fica perdido, porque ele vê aquela quantidade imensa de escova. Ele vê escova com cerda dura, cerda média, cerda macia, cerda ultra macia. Ele fala, para onde eu vou? Então, me socorre. Então, muitos falam, né? De praxe falar, sempre escova macia, escova macia, escova macia. Aí os pacientes me perguntam, então se só é recomendado escova macia, para que a indústria faz a cerda, a escova com cerda dura ou média? Porque essas escovas são mais apropriadas para próteses móveis. Então, o paciente que tem uma prótese móvel, por exemplo, a famosa dentadura, sim, então a escova com cerda média e a cerda dura favorece a higienização desses itens, né? Já a dentição natural é um vilão esses itens. Então, aí a escova macia e de um tempo para cá as ultra macia são ideais para a correta higienização. Ótimo, a gente está terminando o nosso programa. Quer deixar algum recado sobre saúde bucal para a gente, doutor? Gostaria sim.
eu posso olhar direto aqui? Pode olhar para a câmera fechada para focar bastante no seu recado. Direto com o telespectador. Você que gosta, né, do seu sorriso ou que não está contente e gostaria de alcançar o sorriso dos sonhos, é extremamente importante procurar um profissional que você tenha referência, um profissional que possa te orientar da melhor forma, porque a odontologia, assim como os celulares, todo ano evolui a tecnologia. E a odontologia não é diferente. A odontologia hoje oferece muitos tratamentos. Nós temos possibilidades de ajudar o paciente. Às vezes o paciente acha que nem é mais possível recuperar o sorriso, que ele já perdeu gengiva, já perdeu osso, já perdeu muitos dentes, ele já está com dentadura há muitos anos e ele acha que para ele só restou aquilo. E não é fato. A verdade é que nós podemos ajudar os pacientes mesmo nas condições mais difíceis. Eu costumo dizer que o dentista brasileiro, ele é o melhor do mundo. Por quê? Porque nós conseguimos tirar o Brasil daquela fama de ser o país dos banguelas. E hoje nós temos destaque na odontologia estética mundo afora. Ótimo, muito obrigada. Nós aprendemos bastante. Obrigado pela oportunidade. Este foi o Rede Vida Serviço sobre implante dentário. Cuide da sua saúde bucal, faça a escovação correta, ensine seu filho e sua filha desde pequenininho como conservar os dentes e como é importante para o resto de toda a saúde do seu corpo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.